Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal Conta aí Contador. Nós mudamos de nome, mas a temática é a mesma. Agora nós passamos a nos chamar Podcast Seu Negócio ou Seu Negócio Podcast. O podcast que é voltado para você, empreendedor, você, empresário. Aqui nós vamos continuar dando dicas de empreendedorismo, dicas de como você pode melhorar o seu negócio, sempre visando o crescimento, a manutenção e como melhorar o seu negócio. Então, dentro dessa temática, hoje nós temos um convidado de honra aqui no nosso canal, que é nada mais, nada menos do que o nosso deputado estadual, Lucinildo Frota. Então, nosso deputado, ele é natural do Amapá, né, mas desde os 16 anos de idade veio aqui para o Ceará e adotou Maracanaú como sua terra natal, né? E o deputado Lucinildo, ele, além de deputado, é empreendedor desde muito cedo, né? Quando ajudava os seus pais lá nos depósitos de construção. E também, com essa veia empreendedora, já ligado na área de construção civil, também montou a sua empresa de construção civil e desde então vem trabalhando e empreendendo, né? Então, desde 1998 que pode-se dizer que ele é um empreendedor de fato e de direito, né? E hoje nós vamos bater um papo aqui com o deputado, onde nós vamos abordar alguns pontos, algumas dicas de empreendedorismo, né? Afinal de contas, quem é empreendedor há tanto tempo tem muitas dicas valiosas para nos passar. E falar também, lógico, sobre política, né? Como a política é importante para o empreendedor e como a política ela pode ajudar o empreendedor. Tá? Então, deputado, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por essa oportunidade de nós batermos um bate-papo sobre empreendedorismo. E eu gostaria primeiro de lhe perguntar, me conta um pouquinho da sua trajetória empreendedora, como começou essa sua trajetória empreendedora e depois enveredou pela política, fala um pouquinho pra gente. Bom, Robson, em primeiro lugar, quero aqui agradecer o convite, né, de poder estar participando do seu podcast Seu Negócio, que, sem sombra de dúvida, eu acredito que já tenha ajudado a muitos empreendedores de Maracanã, especialmente, e a nossa participação aqui nos honra e também estar aqui batendo esse papo com você. Eu, como você falou, eu cheguei em Maracanã aos 16 anos. Na época, meu pai montou um pequeno depósito de materiais de construção e sempre um fazia uma coisa, um dos filhos fazia uma coisa, outro fazia outra, e para mim sobrou a carroça. Eu fui trabalhar um bom tempo lá na carroça, mas sempre estava ali vendo a questão do comércio, como é que se fazia as coisas, a questão das compras, e procurava sempre observar muito. E a gente, naquela veia, meu pai nunca. Aliás, meu pai sempre foi empreendedor, trabalhou na Ceasa em Belém muitos anos, veio para o Ceará, depósito de materiais de construção, e a gente sempre procurou trabalhar empreendendo. Tem um irmão hoje que é dono de uma loja de ferragens, já foi dono de mercantil, minha esposa, no caso, eu, minha esposa e minha filha, nós temos aí um pequeno supermercado que já está há muitos anos, coisa que ela estava na veia dela também, né? Porque nasceu e cresceu os pais comerciantes e juntou, né? A gente já fez 18 anos de casado, 20 anos que a gente se conhece, desde a época do namoro, e juntou essa veia aí dela com a minha, e a gente foi para frente, começou um mercantil, hoje é um pequeno supermercado, mas que a gente também trabalha. Eu trabalho na construção civil, sou técnico em estradas, trabalho na construção civil. Eu estou vereador, aliás, ainda não me acostumei, ó. Eu estou deputado Tá. estadual, estava vereador até o ano, até esse ano ainda, renunciei em dia 31 de janeiro. Mas eu sempre digo que eu não, eu sou técnico em estrada, trabalho na construção civil e não deixei de trabalhar na Uhum. construção civil. Procuro me dividir o tempo, procuro sempre me esforçar ao máximo para desempenhar um bom mandato, como fiz durante os mandatos de vereador, estou fazendo agora como deputado estadual, mas sempre tentando aí, de uma certa forma, sempre deixar o negócio, a minha veia empreendedora sempre ativa, Perfeito. porque eu sou político hoje e posso não ser amanhã, e o profissional na construção civil eu vou sempre ser, Sim, porque sim. eu estudei, trabalhei, já trabalhei também como funcionário em algumas empresas, mas vi que o empreendedorismo ele é importante, porque você faz com que outras pessoas também possam ter oportunidade de trabalho pela sua veia empreendedora, você gera mais oportunidade de trabalho, e em Maracanaú nós vemos muito essa dificuldade. Sim.
Robson, porque a gente são vários empreendedores, vários comerciantes que têm muita dificuldade para conseguir um alvará de funcionamento, muita burocracia. Se você não tiver um conhecido, não tiver um conhecimento, você sua. Sem dúvida. Você sua. Você, para tirar um alvará de funcionamento, hoje já está no meio eletrônico, é menos burocrático, mas não culpa só de Maracanaú. Eu vejo aqui no sistema brasileiro, é muita burocracia para você abrir uma empresa. Maracanaú, eu já vi vários exemplos, e aí nesse caso eu vejo casos pontuais de algumas empresas que desistiram de Maracanaú, Robson. Desistiram de Maracanaú porque não aguentaram mais tanto critério, tanto preciosismo para poder aplicar uma legislação. Não estou dizendo que faça nada contra a legislação, sim, não. Mas é preciosismo, é querer procurar chifre em cabeça de cavalo. Coisa mais certa que tem. Porque quando tem um conhecido, tem um grupo de supermercado que veio se instalar aqui em Maracanaú, que deu entrada no dia, no outro dia recebeu um alvará de funcionamento. Enquanto o pequeno empreendedor, empreendedor passa aí 1 mês, 2 meses, 3 meses para conseguir um alvará. Ou seja, vamos ter o mesmo tratamento com aquele pequeno que está lá para ganhar o seu sustento, para gerar um emprego, 2, quanto aquele que está gerando centenas de empregos. Não estou querendo dizer que o grupo grande de supermercado que deu entrada no dia, recebeu no outro, está errado, não. Eu estou dizendo que está errado é ter tratamentos diferenciados, é ter tratamento com o pequeno do mesmo jeito que tem com o grande. É uma rede de... eu vejo um exemplo aqui, na rua 12 do Gereissati, uma empresa que trabalha com serviços odontológicos que foi embora de Maracanaú. E não só essa, né? Tem outras várias. E não só essa, mas várias outras empresas que foram embora de Maracanaú que não aguentaram tanto preciosismo na exigência para se cumprir a lei. Verdade. Não é... Você tem que ver que o empreendedor tá ali, o empresário, ele quer ter o seu lucro, mas ele quer ser bem tratado. Ele não pode ser tratado como um cara à margem da lei. Temos comerciantes que trabalham, como tem em todo lugar tem. Tem político ruim, político bom, tem comerciante bom, comerciante ruim, mas não podem ser taxados como estarem à margem da lei. Uma empresa que se instala, muitos não têm o conhecimento de uma legislação, mas dá o prazo, vê a empresa como um parceiro, como uma parceira que vai estar lá colaborando com os impostos, com o emprego, com a melhoria de vida da população de Maracanaú. Chegou ao ponto, Robson, um exemplo de uma empresa que a vigilância chegou lá, a vigilância sanitária, foi cobrar a qualidade da água. Sim, olha só o absurdo. Qualidade da água é correto. A qualidade da água que vai servir no restaurante. Sim. Mas o fiscal da vigilância sanitária, Robson, cobrou o teste da água em cada torneira. Meu irmão, como não é da mesma caixa d'água? Como é que tem que cobrar o teste da água em cada torneira? A empresa foi embora do Maracanaú, Robson. O que aconteceu foi isso. Infelizmente, isso nós como contadores vivemos isso diariamente, né? Tem alguns clientes também lá da Constantino Contabilidade que mudaram de município por conta da burocracia. Lógico, né? Como o deputado comentou agora, a burocracia ela tem que existir, a lei ela precisa existir, só que tem que ser de uma maneira coerente. Uma maneira coerente no sentido de que eu tenho que tratar um estúdio como esse que nós estamos gravando de uma forma e tenho que tratar uma clínica de estética de uma outra forma. Claro. Só que aqui, mesmo tendo a lei federal, né, que ela determina que tem a questão da liberdade econômica e que facilita alguns negócios que não tem uma periculosidade tão grande, não tem uma exigência tão grande, um grau de risco tão grande, aqui no município, infelizmente, isso não é ainda da maneira correta, né? Ele trata um estúdio desse que não tem nenhum grau de risco ambiental ou sanitário, da mesma forma que ele trata um restaurante ou uma clínica. E isso atrapalha demais. E um dos pontos que nós chegamos aqui, como você estava falando, é a burocracia demais e a falta de pessoal qualificado dentro das repartições, né? Nós conversávamos em off que o município tem uma pessoa apenas para liberar o que a gente chama de adaptabilidade ou viabilidade. Então, um município como Maracanaú,
hoje, salvo engano, é o segundo de arrecadação do Segunda Estado. arrecadação do Estado. Segundo de arrecadação do Estado, eu ter uma pessoa para liberar a viabilidade, né? Você que está nos ouvindo que não sabe o que é viabilidade, é o seguinte, quando você vai abrir uma empresa, o primeiro passo para abrir uma empresa, seja qual for o município, é você fazer um estudo de viabilidade. Aqui no nosso município, em Maracanaú e a maioria dos municípios, você solicita a sua viabilidade e a prefeitura, ela analisa e diz se a sua empresa é viável ou não ser estabelecida naquele endereço, tá? Então, assim, voltando, qual a sua opinião em relação a essa situação em que o município, que é o segundo em arrecadação do Estado, tem apenas uma pessoa para liberar as viabilidades das empresas? Robson, é a relação que não é visto a coisa como tem que acontecer. Bota uma pessoa só para fazer a análise de viabilidade se aquela empresa pode se instalar ali naquele local, mas em compensação cria várias secretarias para abrigar afiliados políticos. Cria vários cargos comissionados. Por que não se faz concurso público? Eu ouço falar em concurso público ali para a Secretaria de Meio Ambiente há muito tempo e não sai do papel. Ou seja, eles pensam, talvez o gestor pense assim, não vou fazer concurso público não, porque senão eu vou ter que tirar vários afiliados políticos. Mas não pode ser vista a coisa pública como pessoal. Ele não pode estar vendo a coisa pública como se fosse dele. Ou seja, contrate mais pessoas para viabilidade. Nós temos ótimos profissionais ali na Secretaria de Meio Ambiente. Ninguém pode negar isso. Ótimos profissionais. Ótimos profissionais nós temos lá. E principalmente os concursados que estão lá, cargos comissionados também, alguns ótimos, mas o que precisa é fazer com que aqueles que estão lá trabalhando não sejam sobrecarregados, que a culpa não é da menina que está lá não. Que ela se sobrecarrega para só ela sozinha ver a viabilidade de dezenas de empresas. O que tem que fazer é a contratação. Concurso público, você dá mais condições de oferecer um serviço público de qualidade, as empresas vão se sentir acolhidas, vão vir para Maracanaú, vão ser gerados mais empregos, é um ciclo, Robson. Só que as empresas, uma fala com a outra, não, no Maracanã é muito difícil, no Maracanã é complicado de abrir empresa, além de sofre, quem escuta um negócio desse, o empresário não quer nem vir para Maracanaú mais, e os que estão aqui estão indo embora. Verdade. Ou seja, Maracanaú tem uma vantagem muito grande, é próximo de tudo, tem gás, o acesso, tem o anel viário, tem a CE 060, a CE 065, tem toda a estrutura necessária, porque nós temos o maior polo industrial do estado do Ceará. O município de Maracanaú, muito próximo de Fortaleza. Fortaleza não tem mais pra onde crescer. Cresceu para onde? Cresceu para a região metropolitana. É Maracanaú, é Calcaia, tá entendendo? E o Maracanaú hoje tem... Maracanã, antigamente, 70%, 80% da arrecadação era indústria. Hoje não, hoje 50% é indústria, 50% é serviço. Não porque os gestores tenham sido os melhores gestores do mundo, não. É porque o Maracanaú era o município mais próximo e foi natural que o crescimento viesse para cá. Sim. Só que a acolhida desses empreendedores, desses empresários que vieram para Maracanaú não foi a contento, que se essa arrecadação do município chegou a esse nível, poderia ter chegado muito mais. Sim. Se tivesse incentivo. Tem empresários, de pessoas minhas, meu sobrinho gerava 100 empregos aqui e foi para Fortaleza. Uma empresa de tecnologia. Né? Podia contribuir com a inovação para o município. E foi para Fortaleza. Embora, né? Eu fiquei triste, mas ele disse, tio, eu não tenho como ficar em Maracanaú. Verdade. Tudo dele era complicado, era difícil, era uma burocracia. Ele pagando 2 vezes o imposto que ele paga em Fortaleza. Ou seja, ele expulsou um empresário, um maracanauense, nasceu em Maracanaú, cresceu às custas do trabalho e teve que sair da terra dele. Porque não foi acolhido como era para ter sido acolhido. Não só ele, tantos outros empresários que eu citei há pouco tempo que eram para ter sido acolhidos. Sim, sim. Empresário era um parceiro que gera emprego, gera imposto para poder movimentar a máquina. Quanto mais pessoas para comprar no comércio, vão ter
vai ter que ter mais produção, mais emprego na indústria. É um ciclo, o dinheiro ganho aqui, que circula aqui, a economia gira. Mas, infelizmente, os gestores não estão vendo isso. É verdade. E é interessante, deputado, falar sobre isso, que a questão do empreendedorismo das empresas que saem aqui do nosso município acaba fazendo uma cadeia toda envolvida sair junto, né? Você vê, o seu sobrinho saiu, foram 100 empregos. Eu acredito que nem todos os que trabalhavam com ele aqui conseguiram também trabalhar em Fortaleza. Queira ou não queira. Pequena parte. Pequena parte. Então, assim, queira ou não queira, você aí deixou desassistido ou sem emprego uma grande parte das pessoas que trabalhavam com ele. Enquanto se o município se preocupasse mais em investir, em incentivar o empreendedorismo, com certeza teria mantido esses empregos e até feito com que gerasse mais empregos, né? Eu não vou longe. Ali em Juazeiro do Norte, o polo comercial lá é muito forte, né, Juazeiro do Norte. Mas lá tem alguns incentivos. Seja incentivos em implantação, e aqui o que nós vemos muito aqui no município de Maracanaú são os incentivos para as grandes empresas, né? Eu quero montar uma mega empresa, beleza, eu lhe dou o terreno, lhe dou o prédio, lhe dou isso, lhe dou aquilo, lhe dou isenção durante tanto tempo. Agora, para os pequenos empreendedores, que é quem sustenta, quem faz a base realmente de sustentação econômica, não só do município, mas do país também, a gente não tem nenhum incentivo, né? Então, você enquanto deputado, né, quais seriam, assim, os seus projetos para que nós aqui no município, não só no município, mas no estado todo, nós pudéssemos melhorar o empreendedorismo, ou fomentar ainda mais o empreendedorismo? Bom, eu tenho um programa que nós estamos trabalhando aí a 4 mãos, eu e o César Diniz, que é um grande incentivador do empreendedorismo, da capacitação, que ele tem trabalhado muito para fazer com que os jovens sejam inseridos no mercado de trabalho. E nós estamos trabalhando muito com a usina de transformação humana. É aquele trabalho que nós vamos lutar para capacitar os jovens para entrar no mercado de trabalho e também trabalhar aquele cidadão que queira empreender. Capacitar aquele que vai entrar com aquele pequeno negócio, mas o que nós pensamos, Robson, é um projeto que nós temos, que estamos trabalhando com fé em Deus nessa nossa pré-candidatura a prefeito, se tivermos a oportunidade. Eu sou novo ainda, o povo vai decidir se a gente vai ser prefeito agora próximo ano, se vai ser daqui a 4 anos, se vai ser daqui a 8, mas o que eu penso é fazer com que aqueles cidadãos que não estão no mercado de trabalho, que não são capacitados, a gente possa capacitá-los para o mercado de trabalho ou então capacitá-los para o empreendedorismo e mais, criarmos um fundo para que possa dar condições dele iniciar aquele pequeno negócio. Sim. Para que o município tenha condições para isso. O município tem condições para isso, de ajudar aquele lá que quer empreender, mas não tem um centavo para empreender, que tem um grande potencial empreendedor, mas que falta aquele apoio. E nós vamos trabalhar enquanto município em cima disso. Uhum. Capacitar, fazer com que aquela ideia se transforme em uma realidade e ele possa dali tirar seu sustento. É um sonho meu enquanto maracanauense, mas é um sonho que a gente vai estar fazendo com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, porque quando você se sente valorizado no seu íntimo, na sua capacitação, na sua profissionalização, de você ter o seu sustento, você se sente valorizado. Certo? Eu estou falando daquele pequeno, realmente daquele pequeno, mas que aquele lá que já tem uma condição, que quer empreender, que tem condições da gente desburocratizar a vida desse cidadão. Sim. Que ele possa estar lá com o seu negócio gerando trabalho, gerando o seu sustento e possa incentivar para que outros também façam o que ele está fazendo. Perfeitamente, perfeitamente. É interessante também a gente pontuar que, além desses incentivos, né, a gente vê muito em alguns municípios, mas do sul do país, os próprios municípios eles fazem muitas feiras de empreendedores, né? Aqui as que nós temos são feitas pelos próprios empreendedores, né? Iniciativa própria. Exatamente, iniciativa própria. Aqui mesmo no Distrito Industrial tem uma feira de empreendedores que ela acontece algumas vezes no ano, 2 vezes, se não me engano, e ela é organizada pelos próprios empreendedores. Eu acredito que o poder público poderia chegar junto,
disso, incentivar esse tipo de ação, né? E além do que você falou, né, seu programa de capacitação para os empreendedores. Então, acredito que o Estado, o município, ele investindo em capacitar o empreendedor, capacitar para o empreendedorismo, conseguiria gerar ainda mais empregos, consequentemente gerar novos negócios, né? Mas, deputado, hoje em dia, qual seria, o que você acha que é um empecilho para que a gestão atual aqui do nosso município ela consiga realmente já de imediato dar uma melhorada na situação do empreendedor? O que você acha que a gente já vem conversando sobre isso há algum tempo, que você acha que trava na hora de realmente eles quererem investir no empreendedorismo, eles quererem fazer com que os pequenos empreendedores eles se desenvolvam mais? Primeiro de tudo é desburocratizar a máquina pública. Centralizar a atenção ao empreendedor. Fazer com que o empreendedor não gaste. O empreendedor tem que gastar o tempo no seu negócio. É pensando o que vai fazer para melhorar as vendas, melhorar a sua produção, melhorar o seu faturamento, do que ele tá lá quebrando cabeça para poder emitir um alvará, para poder liberação para nota fiscal. Essa burocracia que o empreendedor gasta, que ele deixa de estar lá trabalhando para gerar. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Quando você desburocratiza e faz com que facilite a vida do empreendedor, ele tem mais tempo para trabalhar no seu negócio. Esse é que é o principal ponto. Pode ter certeza, a maior dificuldade do empreendedor é dessa burocracia que é gerada, que eu já vi vários relatos, não foram um nem dois, Robson. Se você é contador, você sabe o que eu estou dizendo. São vários. O primeiro ponto seria esse. O primeiro e o mais importante que eu vejo. É interessante que alguns municípios, né, fora do Maracanaú, Eusébio, Fortaleza mesmo, adotou agora uma redução da sua alíquota de ISS para empresas de tecnologia, né? Acho que um dos motivos também que fez o seu sobrinho ir para lá foi essa redução. Você acha que existe, no caso do nosso município aqui, Maracanaú, uma má vontade em mudar a legislação para reduzir um pouco alguns impostos? Ou é realmente, como é que você definiria isso? Por que o município ele não se adequa assim como os demais? A gente vai aqui no município vizinho nosso, o Eusébio, que é bem menor do que o nosso, mas lá o ISS para algumas atividades é menor do que o nosso. Você acha que isso é devido ao quê? É um problema realmente da legislatura? O que Eu acho que isso é uma autoconfiança pelo município já ter alcançado o porte que chegou. Eles preferem sugar dos que já estão aqui, entendeu? Eu fui conversar com o prefeito em 2020, se eu não me engano, para ele trabalhar, pensar num projeto aí para reduzir a alíquota para as empresas de tecnologia. Eu disse, não, eu vou perder a arrecadação. Eu disse, olha o pensamento do gestor. Perder a arrecadação, Robson. Não é perder a arrecadação, é deixar de ganhar. Porque quando você acha que reduzir uma alíquota de 5 para 2, você vai deixar de receber 3% daqueles que estão ali, você tem que pensar o contrário. Esse gestor não pensou. Ele tem que pensar de perder aqueles 5% total. Se ele reduzisse para 2, manteria aquele e atraria outros. Sem dúvida. Mas não tem esse pensamento, é um pensamento muito pequeno do gestor que vê ali o orçamento do município grande e acha que aquilo ali é para sempre. Se não cuidar, Robson, se não cuidar, o município vai cair mais ainda a arrecadação. E não é culpa do sistema, não é culpa da política nacional, não. Tem grande parte da política municipal que eu mostrei aqui. É verdade. Bem verdade. Mostrei aqui. É verdade. Agora, deputado, falando um pouco da sua veia empreendedora, né? Qual seria, assim, o que você daria de dica para os empreendedores? Né? Você que já é empreendedor já há bastante tempo, né? Tirando um pouquinho o seu lado deputado, político, falando pura e exclusivamente como empreendedor. Qual a dica que você daria para os empreendedores para que eles consigam também ter essa manutenção, essa durabilidade nas suas empresas e não seja apenas aquele que inicia, passa um ano e fecha? Qual dica que você daria para nossos empreendedores, nossa assistência aqui, para que eles conseguissem ser uma empresa sólida e que perdurasse por bastante tempo? Bom, primeiro de tudo, você tem que procurar conhecer o ramo que você está entrando. Você tem que procurar conhecer, fazer
os grandes empresários fazem pesquisa de mercado por instituto. Faz uma pesquisa de mercado boca a boca. Sabe, rapaz, será se dá, se eu botar uma empresa dessa, se dá certo? Porque muita gente acha que vou botar um negócio, acha que fulano de tal tá ganhando dinheiro, fulano de tal tá ganhando dinheiro, acha que pode ganhar dinheiro também. É o erro do empreendedor. Você tem que analisar se naquele local vai dar certo. Você tem que procurar conhecer. Para você mandar uma pessoa fazer, você tem que saber fazer. Para você saber fazer, você tem que conhecer, você tem que saber com todos o início, o meio e o fim. Tem que fazer, se você vai produzir, você tem que analisar, fazer composição de custos, você tem que saber qual é o custo daquele produto, você tem que saber qual é o percentual que vai dar a margem para você manter a sua empresa ou você ter rentabilidade. Não adianta você só comprar, porque eu já conheci vários empresários que diziam assim, tem muitos empresários que não são empresários, são apurador de dinheiro e pagador. O empresário é aquele que levanta o custo, que vê o que está ganhando, que sabe que você não vai estar com aquele seu negócio 100% do jeito que você iniciou. Ou seja, resumindo do que eu lhe disse, você tem que estudar aquilo que você vai entrar, saber se tem viabilidade o seu negócio para que você possa se manter. E claro, se tiver o apoio, a desburocratização da máquina pública para você poder empreender, gastar tempo empreendendo e menos tempo na burocracia, é o principal. Mas o principal de tudo que eu lhe disse, você tem que conhecer aquilo que você vai administrar. Tem que ter conhecimento. Que se você não tiver, deixar na mão dos outros, você não vai para lugar nenhum. Minha esposa é do ramo de gêneros alimentícios. Ela é do ramo de gêneros alimentícios. Eu não dou... O que eu converso muito com ela é relacionado a negócios em geral. Sobre funcionário, alguma coisa, um funcionamento, uma coisa que... Mas o comprar, o vender, é ela e a minha filha que sabe. Eu não entendo de gêneros alimentícios. Ou seja, você tem que conhecer. Como ela conhece, ela sabe o que fazer. Mas é isso aí. Você tem que conhecer aquilo que você vai fazer para poder você se manter no mercado. Legal, muito bom. Deputado, uma pergunta, uma curiosidade. Como é que você tem conseguido hoje conciliar a vida política com a sua vida empreendedora? Né? Porque realmente os dois são muito corridos, né? Então como é que você consegue hoje... Como eu lhe falei, hoje a empresa, no caso, o comércio é mais com a minha filha, com a minha esposa. Eu fico mais na parte da construção civil. Quando tem algum projeto, a gente tem as pessoas que trabalham comigo. Eu não fico diretamente, mas hoje eu procuro me dedicar muito à parte do mandato, que é para eu poder fazer um bom mandato. É aquilo que eu disse. Você tem que se dedicar, você tem que procurar ser bom e se dedicar naquilo que você faz. Se você se dedica, você tem um bom proveito, você tem um bom resultado. Portanto, eu fico mais, vamos dizer, hoje a minha vida, mas eu procuro me dedicar 90% ao mandato, porque é onde o povo confiou em mim, que depositou confiança, de eu ser essa esperança que o povo de Maracanã tem em mim como deputado, e também muitos estão querendo que eu seja candidato a prefeito e eu vou entrar nesse desafio. Boas, né? As pesquisas estão boas, graças a Deus. Muito bom, deputado, muito bom. O bate-papo está excelente aqui. Mas infelizmente nós já estamos chegando no nosso horário. Gostaria que você desse aqui as considerações finais, desse o recado final, tanto para o empreendedor quanto para aqueles que realmente estão respondendo as pesquisas. Pessoal, responda as pesquisas, é importantíssimo. Eu já respondi, tá? E para que a gente consiga ter uma nova possibilidade para o nosso município, né? A gente saia do que a gente já está continuamente há tanto tempo e buscar novos horizontes. Então, deputado, eu gostaria que você aproveitasse esse tempo, desse o recado aqui para os empreendedores e para aqueles que estão também ansiosos, que você encare mais esse desafio aí de pré-candidato a prefeito do nosso município. Bom, Robson, eu quero aqui agradecer mais uma vez essa participação no seu podcast, seu negócio.
A gente fica feliz desse tempo que a gente conversou aqui. Dizer que o Lucinildo Frota é isso, eu sou técnico em estradas, estou deputado estadual, estou pré-candidato a prefeito da minha cidade, que eu moro há 36 anos, e tenho procurado colaborar ao máximo do que eu posso, tá certo? Tenho procurado fazer com que aquele cidadão que votou em mim para vereador, que votou em mim agora para deputado estadual, tenha a certeza de que o voto foi dado à pessoa certa e que eu estou procurando honrar a cada voto de cada cidadão e dizer que se tivermos a oportunidade de sermos o candidato a prefeito, de ser eleito, aí pode ter certeza, eu procurarei fazer tudo o que tiver ao nosso alcance na área do empreendedorismo, da capacitação, da profissionalização, do cuidar das pessoas. O cuidar das pessoas é o principal. Quando eu digo cuidar das pessoas, é cuidar para que ele tenha uma boa formação, para que tenha um bom trabalho, ou seja empreendedor, ou seja funcionário, tenha uma boa colocação no mercado de trabalho, porque vai ter uma boa qualificação, uma boa profissionalização e uma boa atenção à saúde e um local digno para morar. Esse é o nosso propósito enquanto maracanauense, enquanto pré-candidato a prefeito da cidade e hoje deputado estadual. Por isso, Robson, agradeço mais uma vez, estou à disposição no que eu puder colaborar nas nossas falas. Pode contar com a gente. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Com certeza foi muito enriquecedor para os empreendedores, nossos ouvintes aqui do nosso canal. E com certeza o desafio é grande, mas se você está disposto a enfrentar esse desafio é porque tem capacidade, já vem aí na vida política há muito tempo. Eu acompanho a sua luta desde a época de vereador, admiro realmente enquanto político e com certeza o desafio é grande, mas a sua coragem e determinação também é. Então, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela sua assistência e até os próximos podcasts. Seu negócio.